Boa noite a todos, né? Estamos aqui em mais uma edição, tá, do Conversa com Egressos. Já estamos na nossa terceira edição e dessa vez a gente chamou então a Silvia e a Natália, né, egressos do PPG, para falarem um pouquinho sobre a prática e a experiência delas, né, dentro do ensino e aprendizagem de língua espanhola, mas levando em consideração todo o contexto, né, da pós-graduação, da trajetória delas, né, dentro e posteriormente, né, fora da Unicinos. Nós vamos começar então com a fala da Natália, tá, que atualmente trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vai falar um pouquinho para a gente então sobre a sua trajetória e as suas experiências, tá? Quando quiser começar, Natália, pode começar. Tá bem, boa noite, então, a todas e a todos. Primeiramente, agradecer muito o convite da Unicinos, o convite da Larissa, que fez o convite pessoalmente, para participar do Conversas com Egressos do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada. Agradecer também a presença da Kátia, atual coordenadora, né, Kátia, do PPG? Não, faz quase um mês que não sou mais. Ah, bom. Estamos na transição. Estamos no período de transição. Ok. Mas estou representando o Caio, né, nesse momento. Ele me pediu que viesse aqui representando a coordenação, né? Tá, então, nós estamos muito felizes com vocês aqui, tá? Obrigada. E a gente teve uma breve reunião com a Larissa, né, que explicou os objetivos um pouco da nossa fala de hoje. Eu estou aqui olhando o tempo. Quanto tempo? 30 minutos, né? Eu vou tentar não passar disso e até ser mais breve, se possível. Então, com esse título bastante instigante, que é a Linguística Aplicada e suas implicações para o ensino-aprendizagem de língua espanhola, que nos leva a pensar em várias coisas do nosso cotidiano, do nosso fazer profissional, e me fez lembrar de várias coisas ao longo da trajetória, da minha trajetória como estudante e como professora. Daí você pode pôr o próximo slide, Larissa? E aí eu coloquei algumas datas, são poucas as datas, mas as datas marcantes da minha carreira como professora, né? Eu me formei em 2002 pela Universidade Estadual de Londrina. Quando eu entrei no curso de letras, na época, eu já dava aula de espanhol, mas sem a formação. Aí eu entrei na graduação. Em 2002 eu concluí, portanto, a licenciatura em habilitação dupla português e espanhol, embora eu nunca tenha dado aula de português. Na época eu só podia fazer essa escolha, né? Em 2004, eu terminei a especialização em ensino de línguas estrangeiras, também na Universidade Estadual de Londrina. Em 2006, eu terminei o mestrado, também na Universidade Estadual de Londrina, e só 10 anos depois eu concluí meu doutorado, né? Então, nessa trajetória de estudos e nessa trajetória de trabalho, com certeza, a questão da compreensão do fazer profissional por meio da linguística aplicada, ela foi constante. Eu acho que a consciência dessa presença marcante da linguística aplicada no fazer profissional, eu acho que ela veio mais a partir do mestrado. Embora ela estivesse presente na graduação e na especialização, ela, para mim, não era tão explícita quanto ela passou a ser no mestrado, né? E existe uma característica no meu fazer profissional e de pesquisa, que é o enorme apreço que eu tenho pelos contextos de trabalho. Para mim, olhar para o meu fazer profissional é o que me motiva, é o meu gás, a minha gasolina, o que vocês quiserem, para eu pensar na pesquisa, né? Eu acabei me percebendo assim, o quanto os contextos profissionais nos quais eu atuei e atuo é que geram a minha motivação para fazer pesquisa, né? E também pensando na linguística aplicada como uma área de pesquisa interdisciplinar, né? Que também, para mim, sempre é muito instigante. Então, nesse período em que eu fiz toda essa formação acadêmica, e aí você pode passar no próximo slide, Larissa. Eu trabalhei nos mais diversos contextos, né? Então, só para vocês entenderem um pouco onde eu vou chegar, quando eu cheguei na Unicinos para fazer pós-graduação
o doutorado, né, em linguística aplicada. Desde antes de eu me formar, eu trabalhei em muitos contextos, e de certa maneira eu fico muito feliz com essa trajetória, que ela não foi pensada, foram coisas da vida que me levaram a trabalhar nos mais variados contextos, porque hoje, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, meu trabalho meu concurso é para ensino de língua espanhola e ensino e aprendizagem de língua espanhola, então eu trabalho com didática e estágio. De certa maneira, ter tido o privilégio, a oportunidade, ou, enfim, o destino da vida, de ter trabalhado em tantos contextos profissionais, me fortalecem, de certa maneira, né? Quando eu falo sobre esses contextos, eu, pelo menos, passei por eles, eu tive algum tipo de vivência neles, e eu acho isso muito interessante, né? Muito produtivo, me permite ter um olhar diferente, talvez, para algumas questões, né? Então, eu trabalhei em escolas públicas e privadas nos mais diferentes níveis, né? Ensino fundamental, segundo ciclo, ensino médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico, os contextos não tão formais, como cursinhos pré-vestibular, institutos de idiomas, então tudo isso, né, que a maioria de nós acaba fazendo também, muitas vezes, acabei tendo essa experiência. Você pode passar o próximo, Larissa? Trabalhei também aqui em Porto Alegre, no Instituto Federal, né, eu moro em Porto Alegre há 13 anos, então, nesses 13 anos eu trabalhei na Prefeitura de Porto Alegre, trabalhei no Instituto Federal, trabalhei no Colégio de Aplicação da URGS, como vocês podem ver, bastante coisa até passar definitivamente num concurso, né? E atualmente, você pode passar o próximo? Eu atualmente trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e também já dei aula em outras universidades no Paraná, né? Bom, e o que tudo isso aí tem a ver com a linguística aplicada? Para mim tem tudo a ver, né? Cada fazer profissional meu, ele encontra diálogos, perguntas e respostas nos diversos campos de conhecimento que alimentam a linguística aplicada, né? Então, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, que foi em Estudos da Linguagem na UEL, Universidade Estadual de Londrina, eu estava muito, muito ligada com o ensino de espanhol pré-vestibular, né? E a minha dissertação acabou se debruçando sobre essa questão, principalmente a questão do tipo de leitor que essas provas exigiam, o tipo de conhecimento exigido por essas provas, e daí surgiu essa pesquisa. Quando eu entrei na Unicinos completamente atordoada, desnorteada com o meu novo contexto de trabalho, que era dar aula de espanhol no Instituto Federal. Não sei até imagino que algumas pessoas aqui que estão assistindo aqui conheçam os institutos federais, mas para quem tem menos conhecimento da estrutura do Instituto Federal, o Instituto Federal, ele, quando você passa no Instituto Federal para dar aula, você não entende muito bem onde você está dando aula, porque você pode dar aula para o ensino médio integrado ou concomitante, você pode dar aula de espanhol para cursos técnicos, mas também você pode dar aula para cursos tecnológicos de ensino superior, e aí se tem pós-graduação, você também pode dar aula na pós-graduação, aí se tem extensão para a comunidade externa, que a gente atendia muito, tinha muitos programas do governo federal de extensão, você dá aula para todos os contextos, né? Se tem lá o programa Mulheres 1000 para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, você vai lá e dá aula. E era um contexto que eu não entendia bem. Aliás, eu e a grande maioria das pessoas que estavam ali, porque era muito diverso, em especial quando a gente pensava no ensino de espanhol para cursos técnicos. A universidade me preparou para muitas coisas, as pós-graduações me prepararam para muita coisa, mas elas não me prepararam para o ensino técnico. Como é que se dá aula de espanhol para o curso técnico em secretariado, técnico em administração, técnico em vendas, né? Como é que você faz isso, né? Então, quando entrei na Unicinos, eu queria respostas, eu entrei ávida por respostas, eu entrei desesperada por uma luz
porque eu tinha essa dificuldade de não entender o meu fazer profissional ali, né? E já me encaminhando para como a Unicinos me acolheu, eu consegui muitas respostas, eu consegui produzir uma pesquisa que me trouxe muitas luzes e me abriu muitas portas, justamente no momento de que eu necessitava de atualização profissional e acadêmica, né? Eu fiz aquela linha do tempo, comentei com vocês, eu fiz meu doutorado, eu terminei meu doutorado 10 anos depois de terminar meu mestrado. Então, se a gente parar para pensar, né, que eu terminei meu doutorado um mestrado em 2006 e entrei no mestrado em 2006 e entrei no doutorado em 2012, isso acontece, né? 6 anos, se você está ali estudando, te defasa. É uma coisa que a gente também tem que ter muita consciência, em especial quando a gente termina o doutorado. E a gente talvez não esteja atrelado a uma universidade que vai te levar a fazer um pós-doutorado, né? Então, a Unicinos, ela me abraçou de várias maneiras, né? E uma das coisas que mais me marcou, que inclusive eu acabei mencionando isso na página de agradecimento da minha tese, foi a atualização profissional. Foi a atualização teórica que eu encontrei de uma maneira muito intensa na Unicinos, né? Eu até comentava com as pessoas que estavam antes, que eu não era de Porto Alegre, então eu entrava no programa de pós-graduação da URGS e eu não me achava lá dentro. Eu não falava, mas eu não quero fazer as coisas que eles pesquisam, né? E aí, olhando para o que a Unicinos oferecia, eu achei, a parte que eu achei mais interessante, até depois a gente poderia conversar, né, com as pessoas que estão ainda na pós-graduação, mas era esse diálogo com o mundo profissional, sem deixar o acadêmico de lado, né, concomitante, né. Então, foi uma das coisas que mais me atraiu na Unicinos, nessa questão das teorias de linguística aplicada, das pesquisas em linguística aplicada, me tornarem uma profissional melhor. Claro que o que acontece é que todas as minhas pesquisas acabam sendo em linguística aplicada atualmente, né? O meu foco de trabalho, como eu gosto muito da sala de aula e gosto muito do desenvolvimento do aluno em sala de aula, um dos meus focos de trabalho atualmente, acho que o mais forte de todos, ao longo de toda a minha carreira, mas que eu continuo mantendo na URGS, é a questão da produção de material didático, que engloba diversas teorias, eu diria que inclusive cognitivas de aquisição, quando você tem que pensar no tipo de atividade que você vai dar para o aluno, passando pelas questões de letramento, passando pelas questões de desenvolvimento e colaboração. Então, quando a gente pensa na elaboração de um material didático em língua espanhola, para os contextos mais diversos possíveis, não tem como não ter um diálogo imenso com várias áreas de conhecimento da linguística aplicada, né? E se a gente vai ver como é que o aluno se desenvolve a partir do uso do material didático e quais são os produtos que ele desenvolve a partir desse material didático, aí já é um outro imenso campo de pesquisa, né? E para além disso, a linguística aplicada, ela de maneira muito contundente, eu acho que a palavra correta é essa que eu vou usar com vocês, ela me empoderou muito para eu poder ter voz, participação e consciência em lutas que a gente tem com relação ao ensino da língua espanhola no Brasil, que eu acho que a Silvia também vai comentar com vocês, então eu não pretendo me estender muito. Você pode passar para o próximo slide, Larissa. Eu acho que pode passar mais um, por favor. E aí tem, talvez todo mundo presente conheça, né, o movimento Fica Espanhol, que nasceu aqui no Rio Grande do Sul e hoje é um movimento nacional, que ele nasce quando a gente tem a troca de governo, quando o Temer assume o governo e um mês depois ele faz a proposta de reforma de ensino médio, onde ele faz alterações muito prejudiciais na questão da oferta do ensino médio, do novo ensino médio, retira vários componentes curriculares, que antes eram ou obrigatórios ou de matrícula facultativa,
E com isso, aquela reforma do ensino médio, ela tem um impacto imenso na questão da diversidade e multiplicidade do ensino de línguas nas escolas públicas e privadas, né? Inclusive, a mudança a reforma que eles fizeram para o ensino médio, o único componente curricular que também foi atingido no ensino fundamental, a partir da lei do ensino médio, foram as línguas estrangeiras, que tornou obrigatória única e exclusivamente, né, a língua inglesa, tirando esse caráter multilingüe do currículo, né, plurilingüe do currículo, né. E aí, então, a partir disso, a gente teve uma luta muito grande, mas eu queria mencionar coisas muito específicas que eu falei, gente, que bom que eu sou linguista aplicada, que neste momento eu consigo utilizar todos esses conhecimentos para uma causa coletiva, né? O que eu quero dizer com isso, né? Para a gente conseguir, nós aqui no Rio Grande do Sul, através de muito trabalho político mesmo, né, na Assembleia Legislativa, com a deputada estadual Juliana Brizola, que nos acolheu a nossa causa. Nós passamos um ano inteiro indo semanalmente na Câmara, né, na Assembleia Legislativa, desculpem, aprendemos muito, mas houve momentos em que, sem linguística aplicada, sem o conhecimento de políticas linguísticas, advindas de todo o conhecimento, né, como uma área de conhecimento dentro da linguística aplicada, a gente não teria tido tanto sucesso. Onde? Nos debates públicos, nas audiências públicas das quais eu precisei participar, que faziam perguntas, que faziam colocações inverídicas, que as pessoas não compreendiam a importância da variação de um ensino plurilingüe para além do espanhol. Então, foram momentos em que eu tinha subsídio para, quando era a minha vez de estar nas audiências públicas, dar respostas adequadas, não vou dizer à altura, né, mas adequadas para que as pessoas compreendessem a causa, né, era muito mais assim, fazer uma política linguística informativa, né, qual é a importância de uma política plurilingüe? Qual é a importância do espanhol, especificamente no Rio Grande do Sul, né, e na hora também da gente preparar toda a documentação que embasava, né, que embasou a proposta de emenda constitucional, convencer lá os 55 deputados que nos apoiaram, tem o conhecimento teórico mesmo, né, e teórico de política linguística, né, do fazer a política linguística, e sem conhecer a história do ensino das línguas no Brasil, a gente talvez tivesse conseguido essa conquista ou não, mas eu percebi que, como eu disse para vocês lá no começo, o quanto a nossa prática, o quanto a gente olhar para o nosso fazer cotidiano e diário, o quanto a gente ter consciência plena do nosso papel como profissional de língua estrangeira, né? Qual que é o nosso papel? Ele é só de ir lá ensinar o conteúdo? Ou ele também abrange várias outras facetas e que a gente precisa explorar de uma maneira positiva, né, de conscientizar, que isso começa, a gente fala muito de sala de aula, né, a gente falar para o nosso aluno, por que aprender inglês é importante, por que aprender espanhol é importante, por que aprender ucraniano é importante, né, a gente está bastante acostumado, e a gente tem uma formação para fazer o nosso aluno entender, ou pelo menos a gente deveria, né, compreender a importância de ele estar no mundo também através da língua estrangeira, né, mas eu vejo que a linguística aplicada também me empoderou, assim como empoderou vários outros colegas de luta, né, eu sou só um membro desse movimento que é imenso, com instituições do Estado inteiro, com colegas parceiríssimos, que também tinham essa capacidade de fazer política linguística, né. Inclusive, você pode passar o próximo slide, Larissa, a gente não só foi parceiro e não só a gente deu conta, né, de fazer uma transformação coletiva no Rio Grande do Sul, tentando não perder a questão do espanhol, como a gente fez publicações a partir disso, né, então toda a nossa energia colocada em prol dos alunos, né, em prol de uma política linguística plurilingüe nas escolas, e todo o trabalho político mesmo, né, de deputado por deputado,
a gente conseguiu pensar isso também teoricamente, né? Também aplicando as teorias, né? Utilizando as teorias de linguística aplicada. Então, esse aí que vocês estão vendo na tela é o resultado desse trabalho de muitas pessoas, de muitos colegas, né? Que nos permitiram fazer essa luta de uma maneira consciente, a gente sabendo por que a gente estava fazendo ela e por que para os alunos isso era importante, né? Então, eu organizei minha fala um pouco nesse sentido, porque a Larissa tinha na nossa conversa tocado nesse assunto, né? De que maneira a linguística aplicada ela toca a nossa formação, né? E nesses anos todos eu vi que ela toca de maneira muito profunda e muito transformadora. Somos capazes de transformar a sociedade também a partir da linguística aplicada, né? E aí depois, no nosso bate-papo, eu posso responder perguntas ou aprofundar algumas questões. Tem muito material do FIC Espanhol Rio Grande do Sul, muitas coisas para contar, mas nós também temos a Sílvia para ouvir. Então, eu agradeço e, por enquanto, vou ficando por aqui, tá bom? Obrigada. Obrigada, Natália. Acho que tem que parar de compartilhar. Parou de compartilhar aí para vocês? Parou, sim. Então, obrigada, Natália, foi ótimo, passou voando, agora que eu fui olhar aqui o horário, tá? Acho que tu conseguiste sumarizar muito bem, assim, a importância da linguística aplicada em muitos aspectos da formação dentro da língua espanhola, dentro do ensino. Óbvio que as opções são múltiplas, né? Mas é que foi muito bom escutar, né, o teu olhar, a tua experiência, né? E como é que tu conduziste ao longo do tempo, né? Desenvolveste, né, ao longo do tempo, esses conhecimentos, né, que foram plantados, né, dentro do programa de pós-graduação e que depois foram intensificados e tomando forma, né, de acordo com a tua carreira acadêmica. Muito obrigada. Eu peço que vocês guardem um pouquinho as perguntas para a Natália, tá? Que daí a gente pode depois inserir também, junto com a fala da Sílvia, e fazer talvez, né, algumas correlações, né, na hora de perguntar, enfim, de saber um pouco mais sobre a vivência dela. A gente vai abrir o debate, abrir o tempinho para as perguntas e para o debate, mais ao final das falas. Tá? Então, eu aproveito aqui já para chamar a Sílvia, tá? Que também aceitou prontamente, né, o nosso convite, né? É um prazer então receber a Sílvia aqui conosco no terceiro encontro com egressos, né? Ela tem doutorado em linguística aplicada pela Unicinos e mestrado pela Universidade Federal do Paraná. Tá? Sílvia, a palavra é tua. Vamos começar. Tá, obrigada. Boa noite a todos. Eu quero agradecer ao PPG de Linguística Aplicada pelo convite. É uma honra estar aqui. Espero poder contribuir com a minha vivência. A minha vivência é um pouquinho mais, né? Porque a Natália estava fazendo dos anos ali, as datas mais importantes, e então eu terminei minha graduação em 1988, eu fiz a minha especialização na PUC em São Paulo, na época era, o nome da especialização era Espanhol para Brasileiros, eram professores argentinos que davam aula lá na PUC. O mestrado, como você disse, eu terminei em 2005 na Federal do Paraná. Eu demorei muito tempo para sair para doutorado, porque eu fui trabalhar em universidades particulares no norte do Paraná, em Jaguariaíva, né, em Telemaco Borba.
Então, eu dava aula em faculdades particulares, então eu me absorvia demais e eu não conseguia sair para o doutorado. E a minha vivência como aluna do PPG de Linguística Aplicada, na realidade, eu vou até contar um fato bem inusitado, porque quando eu cheguei no dia da banca, né, que tinham vários professores, eles perguntaram por que eu escolhia Unicinos. E eu, na época, quando eu resolvi fazer o doutorado, eu não tinha pensado assim, em ir tão longe, porque o mestrado não, estava próximo, né, mas a especialização eu já tinha feito em São Paulo, eu não queria tantas viagens assim. Mas uma amiga minha aqui da União da Vitória, ela quis tanto que eu fizesse, que nós duas fôssemos para fazer o doutorado na Unicinos, porque ela já conhecia, que eu me inscrevi e mandei toda a documentação e tal. E quando eu cheguei, falei para ela que eu tinha... já tinha mandado e tal, né? Toda a documentação. Ela disse, não, mas eu não me inscrevi. Eu pensei, e agora? Agora eu me inscrevi, então eu vou. Quando perguntaram isso, por que eu escolhi a Unicinos, eu falei, olha, eu acho que é a Unicinos que me escolheu, porque eu vim para fazer companhia para uma amiga, e ela me deixou na mão. Mas são coisas assim que o destino traça, e às vezes você nem, né, não se deixa levar. E, então, eu entrei no doutorado em 2013. Eu mal sabia o que era linguística aplicada, porque eu sempre procurei o doutorado em letras. E aí surgiu esse de linguística aplicada, né? Me dei conta. E às vezes a gente começa alguma coisa e só depois é que você realmente vai entender o que quer dizer essa linguística aplicada. Aí eu começo a minha fala, então, né, que o projeto inicial do doutorado era relacionado à língua espanhola. Eu queria investigar como os alunos da graduação de letras espanhol poderiam utilizar melhor em seus estágios curriculares os gêneros textuais, fazendo toda uma sequência didática, porque na época eu estava trabalhando com estágio supervisionado. E era essa problemática que eu tinha na época. Então, mas o projeto foi aceito e tal, né, assim, no início, mas no decorrer do curso, pois que muitas vezes nós temos que estar bem antenados com as situações que se apresentam na nossa vida. Eu fiz uma disciplina chamada Educação Linguística, eu acho que era isso, com a professora Ana Ziles, e ela estava abordando justamente as minorias linguísticas. E mudou totalmente o meu foco, porque na época ela até pediu para a gente assistir um documentário que era Made in Ucrânia, e eu moro aqui, atualmente eu moro em União da Vitória, no Paraná, e aqui a região é de muitos poloneses, tem comunidades aqui polonesas e tal, de descendentes de poloneses, e quando eu fui vendo aquele documentário, eu me lembrei de um aluno meu, que um dia ele disse assim para mim, um dia você vai conhecer a minha comunidade, professora, porque os alunos, até os 7 anos, eles não sabem falar o português corretamente, eles vão aprender na escola, eles falam em casa, eles falam o polonês. Mas na época eu pensei, nem dei muita atenção para isso, né? Passou, e quando eu vi aquele documentário, eu daí fui, eu procurei
Na época, acho que era a Rove, que era a coordenadora, e eu falei, eu acho que eu vou mudar a minha pesquisa, eu vou fazer sobre os poloneses. E eu esperei a professora Doroteia voltar, parece que ela estava fora naquela época. E eu conversei com a professora Doroteia e ela gostou da ideia de fazer sobre a identidade polonesa. Então, muitas vezes a gente entra num doutorado pensando em alguma coisa e no decorrer muda bastante, né? Como mudou a minha. E, então, eu comecei a pesquisar sobre os poloneses e depois, mais tarde, eu acabei escrevendo sobre as mulheres fazedoras, mas, digamos assim, essa seria a minha trajetória como aluna do PPG de Linguística Aplicada, né? Que como a Natália disse, a estrutura física, o corpo docente da Unicinos, eu que já viajei bastante, tive aulas em vários lugares, eu digo que é uma das melhores que tem no Brasil, porque desde a parte da biblioteca, desde o corpo docente, desde todas se você precisa de um documento, tudo isso é muito rápido. Eu que trabalho em universidade pública, eu sei que as coisas não andam tão bem assim, né? Então, o doutorado para mim na Unicinos foi assim foi como descortinar muitas coisas que durante muitos anos eu vinha acreditando e ali eu comecei a perceber o quanto que ajudou assim, enorme na minha profissão, né? E a minha vivência como professora de espanhol, eu comecei a dar aula na UEPG em 1997. Naquela época, sim, o espanhol estava no auge, né? Era o auge, era o boom do espanhol. Eu peguei justamente essa parte muito os vestibulares eram bastante concorridos, então eu peguei assim já o início da minha carreira no auge do espanhol, né? Porque naquela época também se falava muito em Mercosul, coisas que depois a gente percebeu que não teve a repercussão pretendida, né? Mas na época também, um pouco antes, uma década antes, no Paraná, já tinha sido criado o CELEM, né, que é o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, valorizando sempre o plurilinguismo e a diversidade étnica. Então, o CELEM, nas escolas públicas estaduais no Paraná, ela atua como aulas de línguas estrangeiras no contraturno. Então, sempre deixando a escola muito à vontade para escolher qual é a língua estrangeira que vai ser ofertada para a comunidade, seja ela as pessoas, os alunos na escola, mas também é um projeto, é um programa de extensão, porque também pode vir outras pessoas da comunidade para fazer, né? Então, tudo isso, já o CELEM, na época, já previa toda essa questão que ainda hoje a gente luta bastante, que é o plurilinguismo, né? Então, e hoje o CELEM, aqui no Paraná, ele se constitui como um espaço pedagógico,
Ele oferece, além das línguas estrangeiras, que seria o alemão, francês, inglês, espanhol, mandarim, ucraniano, polonês, isso dependendo como que a escola, ela que vai determinar qual é a língua estrangeira que ela quer ofertar. Mas hoje o CELEM também oferece Libras, né, Língua Brasileira de Sinais, oferece para falantes de outras línguas. Então, ele é bem abrangente, assim, que no decorrer quando eu estava trabalhando com estágios, muitos acadêmicos acabavam fazendo seus estágios curriculares no próprio CELEM, porque mesmo com a lei 11.161 de 2005, que eu digo assim que é uma obrigatoriedade entre aspas, porque a própria lei ela veio como, ela fala em obrigatoriedade e logo após ela coloca como uma escolha facultativa. Isso me remete muito ao CELEM. O CELEM trabalha assim, mas a lei ela não teve aquela força como nós achávamos que poderia ter também, né? Então, mesmo que teria prazo de 5 anos para poder implementar e colocar efetivamente nas escolas, pelo menos aqui em União da Vitória, que são 16 escolas públicas estaduais, apenas 3 colocaram na grade curricular. Então, muito, muito abaixo daquilo que a gente pretendia, né? E por que eu estou falando do CELEM, de tudo isso? Porque eu percebi a importância da linguística aplicada nas questões justamente de política educacional, a política linguística, que é hoje o que eu mais... atualmente, além de professora de língua espanhola, eu coordeno o curso de letras espanhola aqui na Unespar, em União da Vitória, e eu sempre penso que quando se fecha uma porta, abre-se uma janela, e nós que estamos trabalhando com a língua espanhola, que já vimos altos e baixos, principalmente eu que décadas que venho acompanhando o ensino do espanhol. Então, eu vejo assim que ora é muito procurada, ora é deixada de lado, né? Então, eu comecei a fazer uma pesquisa uma pesquisa sobre os percursos e percalços da língua espanhola no Paraná, né? Principalmente aqui de União da Vitória, que é onde eu trabalho. Então, eu comecei a perceber que a linguística aplicada ela tem que estar voltada para essas questões de política educacional. E eu comecei a perceber que isso já é uma discussão muito antiga. No ano 2000, a professora Maria Antonieta Albacelani, ela já falava dessa questão que a linguística aplicada deve ter papel relevante na formulação de uma política educacional, e que a linguística aplicada, ela é interdisciplinar, ela é articuladora, ela está em múltiplos domínios do saber, né? Então, o que nós começamos a fazer aqui dentro da universidade? Nós começamos a tentar abrir possibilidades de oferta de língua espanhola. Então, o ano passado nós fizemos um encontro, né, o primeiro encontro de língua espanhola e suas políticas de fortalecimento em el estado do Paraná. Nós chamamos muitas autoridades
o presidente da Associação de Professores de Espanhol do Estado do Paraná, o professor Gilson Wojcinski. Nós chamamos também para esse encontro o chefe do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, a chefe do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas, do CELEM, também aqui de União, e a representante da Secretaria Municipal. E nós elaboramos um documento solicitando principalmente a implantação da língua espanhola nas escolas públicas do município. E não só do município, mas também das estaduais, porque depois desse encontro, nós também estivemos com políticos, o Tadeu Venere, que é um dos políticos que nos deu apoio nessa questão do espanhol. Ele percebeu como é importante a língua espanhola no contexto escolar. Não só a língua espanhola, eu sou uma defensora do plurilinguismo. Eu acho que quando se fecha muito, nós deixamos de conhecer outras culturas e toda essa riqueza, né, que o espanhol traz também, outras, como aqui os poloneses, que o CELEM também dá essa oferta, essas aulas e tal, né. Então, eu acho que é muito importante a gente não fechar nenhuma língua, mas dar possibilidades para que as escolas possam ter essa oferta, pelo menos, né, de outras línguas. Também nós fizemos esse ano, a professora Edna Enevan, ela é muito atuante, assim, nessa parte do espanhol, é uma das professoras do nosso colegiado, do curso de Letras Espanhol, e ela elaborou um projeto de extensão, que é o Espanhol, Língua Estrangeira Básica na Perspectiva Intercultural para a Comunidade, que é um projeto de extensão que visa promover o ensino do espanhol através do viés cultural, além do espanhol, trazendo as culturas afro e indígenas latino-americanas, que ela leva em consideração a Lei Federal número 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que tratam da valorização da história e cultura afro e indígena na educação brasileira. Então, como teve esse problema da pandemia, houve um pequeno atraso nas etapas que estavam programadas, mas ela conseguiu fazer a seleção de estudantes da graduação e egressos, né? Atualmente são 9 estudantes extensionistas que participam desse projeto de extensão, e eles estão inseridos em grupo de estudos. Já estão participando também de vários encontros. O mais recente foi o primeiro CONELA, que é o Congresso Nordestino de Linguística Aplicada. Já colocaram levaram vários, assim, para que outros lugares, igual esse do Congresso Nordestino, saibam o que a gente tem feito em prol do espanhol, né? Então, os alunos, essa formação dos professores também, de futuros professores, eu acho muito importante. E a linguística aplicada, ela perpassa também esse aspecto. Perpassa a língua, o ensino e a aprendizagem da língua estrangeira, a formação de professores, né, para que eles vivenciem práticas de ensino do espanhol e superando desafios no ensino remoto, né, e que são situações, mas que podem apresentar seus trabalhos, o que eles têm já decidido e estudado nesses grupos, né, que ela tem feito sobre o espanhol, sobre a cultura indígena e mais a cultura afro. Eu acho muito relevante esse trabalho da professora Edna, porque realmente
depois que eu depois que eu terminei o doutorado, eu vi que essa questão de políticas linguísticas é o nosso dia a dia. Nós não podemos esperar de políticos, nós temos que enfrentar tudo isso e fazer, né? Então, e outra ação que nós estamos aqui tentando ainda, está em fase de tramitação, é a criação do Centro de Línguas da Unespar, que nós vamos oferecer tanto as línguas estrangeiras quanto as línguas indígenas, o português para falantes de outras línguas, Libras. Então, essa criação de Centro de Línguas da Unespar, ela aborda tanto a questão de ensino, pesquisa e extensão, porque nós fizemos a proposta de que os alunos possam ter um espaço de pesquisa também dentro desse centro de línguas, né? Então, como é importante abrir novas possibilidades, não esperar que nossos políticos façam, porque realmente nós temos que sair à frente de tudo isso. Nós também temos o Fica Espanhol no Paraná, né? Como a Natália falou, o Fica Espanhol em todo o Brasil, mas aqui também nós temos o Fica Espanhol no Paraná. E aqui o que se pede é a manutenção da oferta do espanhol na matriz curricular da educação básica do Estado do Paraná. Então, fazendo um fecho com tudo isso, da vivência como aluna do PPG, de Linguística Aplicada, a minha vivência como professora de espanhol seria essa questão de políticas linguísticas que estariam mais próxima, que estaria hoje no meu dia a dia como professora mesmo, né? Então, sempre com aquela... voltando o nosso olhar para as minorias linguísticas, as línguas indígenas, outras línguas, o ensino de Libras, a formação de professores, o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras. E, apesar de estar envolvida diretamente com o ensino da língua espanhola, a defesa que eu faço e que sempre fiz é que é pela diversidade linguística, é pela visibilidade de todas as línguas que nos rodeiam. Eu acho que é isso que é importante. Para mim, o PPG, de Linguística Aplicada, eu vejo que hoje eu vivo a Linguística Aplicada diariamente, né? Então, eu não sei se querem fazer alguma pergunta, alguma coisa, mas a minha fala seria mais nesse sentido mesmo, né? Que foi de grande valia para mim essa questão da linguística aplicada, porque antes eu não conseguia perceber, como eu disse, eu nem sabia o que era a linguística aplicada. Eu achava que linguística aplicada era só um nome para enfeitar, mas eu sei que hoje eu respiro a linguística aplicada no meu trabalho, nas minhas ações. Seria isso. Silvia, muito obrigada pela tua fala, tá? Foi excelente, eu acho que ela teve um caráter muito informativo e também muito complementar a muitas coisas que a Natália trouxe, né? Que foram falas que, sem sombra de dúvidas, se complementaram, né? E tenho certeza que devem ter atiçado, né? Aguçado muitos insights aqui, né? Eu gostei bastante de ouvir falar um pouco mais sobre esse movimento Fica Espanhol, porque eu
nunca atuei, né, nessa frente, não sou da área do espanhol, mas já ouvi, né, de colegas, de amigos que trabalham com a língua espanhola, então acompanho passivamente, né, digamos assim, em forma de notícias, de alguns comentários, e é sempre bom ver, assim, as pessoas que estão envolvidas mais diretamente, né, falando, e não falando bobagem, não falando fake news, falando, tipo, com alguma responsabilidade, com competência, né, de alguém que tem uma trajetória, que tem um conhecimento científico, que vem de uma universidade que é capaz de amparar, né, preceitos com preceitos linguísticos, né, fomentar essa discussão de uma maneira bastante acadêmica e responsável. Então, queria falar alguma coisa? Não, só agradecendo ali a Kátia, que ela colocou que eu vivo, eu respiro linguística aplicada realmente, né? Então, só agradecendo mesmo. Sim. Como eu já falei assim com vocês, né, na reunião, no pré-evento, agora mediando, né, eu vou ser um pouco mais amigável com os colegas, né, e convidar assim, os alunos, né, os colegas que quiserem fazer alguma pergunta, né, embora eu tenha as minhas dúvidas, eu tenho as minhas discussões, mas vamos ser participativas e democráticas aqui, que eu acho que a palavra não tem que ficar só comigo, né. Então, se alguém quiser habilitar o seu microfone ou escrever no chat, né, de modo a contribuir com a discussão, agora é o momento, né, será muito bem-vindo. Ali temos alguém, o José Cledinaldo levantou a mão. Oi, José Cledinaldo. Oi, boa noite. Me escuta? Escuto, sim. Pode falar. Eu vou fazer a pergunta para as duas professoras, certo? Para a Silvia e para a Ana. Com o movimento Fica Espanhol, depois da revogação da Lei 11.161, com o ex-presidente Michel Temer, alguns estados da federação conseguiram aprovar leis estaduais a proposta do espanhol na grade curricular, né? O primeiro caso foi o caso do Rio Grande do Sul. E depois, um estado no norte, se eu não me engano, e um na Paraíba. Esses 25 estados, eles conseguiram aprovar. Eu não sei se a Silvia mencionou se no Paraná foi aprovado. Né? E aí fica a questão, o que vocês no Rio Grande do Sul, Natália, fizeram diferente para que essa lei pudesse ser aprovada? Aqui no Piauí nós temos um projeto de lei do ano de 2019, né? Está engavetado na Assembleia Legislativa do Piauí. Infelizmente, eu acho que eles não vão aprovar por questões políticas, né? Essa é a função realmente do professor de linguística aplicada, ele tem que sair realmente dessa casinha fechada e ir para a rua e poder fazer com que as coisas aconteçam mesmo, né? E o que é que vocês fizeram diferente para que essa lei do espanhol pudesse ser aprovada aí no Rio Grande do Sul? Essa é a minha dúvida. Olha, ainda não foi aprovado isso, igual você disse. Depende muito se tem interesse ou não dos políticos, né? Mas nós temos enfrentado bastante, assim, feito reuniões e tal, para tentar mobilizar um maior número de pessoas para que volte o espanhol, né? Nós temos aqui no Paraná, como eu disse, o CELEM, ele tenta cumprir um pouco dessa, mas ele não está na grade curricular, ele é ofertado pela escola no contraturno. Então, ameniza um pouco, mas não é o ideal para nós, né? Nós gostaríamos que tivesse mesmo na grade curricular do ensino médio, né? E também do ensino fundamental, as séries finais. Mas é uma luta muito grande. Muitas universidades aqui do Paraná se juntaram, que é a Universidade Estadual de Londrina, de Maringá, a de Ponta Grossa, a Unicentro, que é de Irati, a Unioeste de Cascavel, sempre tentando
fazer com que o espanhol seja colocado na grade curricular. Mas você sabe que não é fácil, como você disse, é uma questão dos políticos se agrada ou não, e até agora nós não obtivemos resposta. Mas a luta continua, porque o professor de espanhol nunca consegue ficar numa situação cômoda, né? Sempre na luta, sempre buscando melhores condições na escola, melhores condições para os professores. Então, até agora, no Paraná, eu te digo que nós não conseguimos ainda, só através do CELEM mesmo, mas que não é o nosso, ainda não satisfaz plenamente aquilo que nós gostaríamos. Bom, sigo eu, então. Obrigada pela pergunta, José. Eu fiquei pensando assim, como resumir em poucas palavras, tentar te responder de uma maneira objetiva. Eu acho que existiram algumas coisas que promoveram o sucesso. A primeira delas é que as instituições aqui acho que o microfone é aberto, além do meu. As instituições que a gente fez uma união das instituições de ensino superior e institutos federais, que foi super importante, porque isso uniu o estado inteiro. Então, aqui, o que aconteceu foi que a Universidade Federal de Rio Grande, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a Universidade Federal de Pelotas, a Unipampa, a URGS, os institutos, os 3 que nós temos aqui, que é o Sul-Rio-Grandense, o Instituto do Rio Grande do Sul, o Instituto Farroupilha, mais o Colégio de Aplicação, todos nós nos unimos. Então, assim, não era uma luta da capital, isso é uma coisa muito importante. Só a capital lutando não dá certo. Tem que ser uma questão de Estado. E a campanha que foi feita via redes sociais, ela atingiu em cheio as escolas, e os alunos se sensibilizaram pela perda. Eu não sei como é que é aí no seu estado, José, mas aqui o espanhol já estava implementado desde 2010, já estava na grade curricular, já tinha professor dando aula. E com a mudança, eles simplesmente ameaçavam de retirar da matrícula curricular e fazer desaparecer o componente da escola, como em alguns lugares chegaram a fazer, inclusive, né? Então, essa união de instituições, mais a gente ter a sociedade do nosso lado. Quando a gente fala sociedade, é assim, a gente teve mais 54 moções de apoio de prefeituras do estado, e não fomos nós das universidades que conseguimos, foi a sociedade civil que achou que era fundamental ter o espanhol na escola, eles iam lá nas suas prefeituras das menores cidades do estado. Tudo bem que a gente tem acho que mais de 400 municípios, conseguimos 54, mas é bastante, né? E foram as pessoas que foram até as suas prefeituras, falar lá com o seu vereador e dizer, nós queremos uma moção de apoio para o movimento Fica Espanhol. Então, existiu uma movimentação da sociedade, que eu acho que isso é muito importante, e especificamente na questão de legislação, a gente fez uma escolha bastante arriscada aqui no Rio Grande do Sul. A gente decidiu, por meio da assessoria da Juliana Brizola, que nós não íamos fazer um projeto de lei. Porque o problema do projeto de lei é isso que você disse, se engaveta, se aprova, não se aprova ou se revoga. Então, o projeto de lei, ele tem muitas fragilidades. Aqui a gente foi bem mais ambicioso. A gente pediu uma mudança na Constituição do Estado mesmo. Então, a gente conseguiu fazer uma proposta de emenda constitucional, e na Constituição do Rio Grande do Sul agora consta que o Estado deve oferecer obrigatoriamente o ensino da língua espanhola de matrícula facultativa por parte do aluno, mantendo o texto original da LDB. É isso que a gente fez, a gente só queria ter de volta o texto anterior, a gente não queria, por exemplo, que o aluno não tivesse acesso a outras línguas, não era uma questão, né, de preferência de uma língua por outra, mas voltar ao que era antes. Então, a emenda constitucional, quando ela é aprovada, para eles retirarem isso da nossa Constituição, é muito trabalhoso.
né? Por outro lado, dos 55 deputados presentes no dia em que a gente aprovou a emenda constitucional, os 55 foram favoráveis à causa, porque como é que você vai ser contra, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, contra uma língua que mobiliza uma sociedade? Tem isso também, né? Eu acho que a questão de proximidade de fronteiras valorizadas, nós temos outras fronteiras do Brasil com países hispanofalantes, mas eu falo da questão de uma valorização dessa relação, né, tão desgastada em outros estados brasileiros, ou tão mal desenvolvida, né, por N questões. Então, eu acho que foram as questões de sucesso, e as incansáveis idas da Assembleia, gente, era sol, era chuva, era assistir a sessão inteira da Assembleia com cartaz, batendo palma, indo falar com o deputado, chamando aluno para ir gabinete por gabinete, pedir para as pessoas assinarem coisas. Então, foi um aprendizado. A gente aprendeu muito como professores, e nossos alunos aprenderam muito, né, todos nós como cidadãos, em primeiro lugar. Mas não sei se eu consegui me explicar, mas eu faço essa avaliação sobre o sucesso aqui, sabe? Que a gente conta um pouco também naquele livro lá que eu projetei no final. Sim, Natália e Silvia, muito obrigada pela explicação de vocês. Realmente foi um projeto bem ambicioso, Natália. Eu não sabia disso, que havia uma emenda constitucional no Estado tratando exclusivamente da língua espanhola no ensino, né? Nossa, agora admiro mais ainda os colegas do espanhol, mais do que eu admirava antigamente, né? Para ver como eu estava por fora, né, das grandes conquistas, né, sobre esse entrave, né, esse problema, né, que nós tivemos. A Cátia levantou a mão ou foi sem querer? Não, eu queria falar porque eu não sei se o pessoal vai ter mais alguma... ninguém se manifestou, então deixa eu levantar a mão agora. Eu só queria, sim, comentar duas coisas, né, que primeiro, não é são comentários mesmo, que foi muito bonito para mim, foi muito bacana para mim ouvir, né, vocês. Para mim, em que sentido? Como colega da Linguística Aplicada, como professora do programa, como também eu acho que a Silvia eu não acompanhei tanto, acho que quando a Silvia estava terminando, eu estava recém-iniciando a coordenação, a Natália foi minha aluna numa disciplina, então, ver... exatamente, né? A Natália acabou de vir o chat. Então, assim, ouvir vocês, né, sobre essa trajetória, sobre essa vivência, né, justamente como a Silvia comentou, a Natália também, quer dizer, um contexto de língua, né, que não é um contexto tão grande, tão explorado, mas que permite se fazer tantas outras coisas, né? Então, por exemplo, assim, ver como vocês estão levando a língua espanhola, né? A Silvia também comentou o encaminhamento na língua, no polonês, né? Quer dizer, e uma coisa que a Silvia disse, todas as línguas merecem o seu espaço, né? Quer dizer, não estou defendendo, não estou levantando bandeira por uma língua ou por outra. Então, isso é linguística aplicada, né? Entender que as línguas merecem o seu espaço, que os falantes têm o seu espaço e têm o seu valor, é linguística aplicada. Então, quando a Silvia disse aquilo ali, eu respiro linguística aplicada, eu vivo linguística aplicada, bom, me derreti, né? Porque eu acho que todos nós aqui temos essa vivência. Então para a gente que se envolve com a proposta da linguística aplicada, ver esse caminho de vocês, esse percurso de vocês, ouvir vocês, dizendo, a Natália também falou do quanto a linguística aplicada contribuiu para que os avanços na sua, até inclusive essas lutas pelo espaço do espanhol, né, pudessem se concretizar. Então, assim, eu quero agradecer demais, né, e nós vamos, sim, depois compartilhar essa fala de vocês, porque, de novo, a gente também quer... são poucos os espaços que a gente tem para discutir sobre essas línguas minoritárias. Então, aqui a gente criou um espaço para isso. Eu acho que a gente tem que divulgar. A gente tem aí, o José Cledinaldo tem uma pesquisa bem interessante da língua espanhola, tem mais pessoas aqui voltadas para a língua espanhola. Então, assim,
isso é valorizar línguas, isso é linguística aplicada. Então, eu quero agradecer muito e fiquei muito feliz, assim, de ver vocês primeiro, porque fazia muito tempo que a gente não se via, e depois de ouvir tanta coisa bacana, mostrando o quanto a linguística aplicada faz diferença, né, nesses espaços. Então, um comentário assim, eu sei que depois a Silviane também quer falar, né? Mas parabéns, e continuem assim, levando a linguística aplicada, levando o nosso programa junto com vocês, que isso é motivo de muita alegria e de muito orgulho para a gente. Oi. Silviane? Oi, então, boa tarde. Eu fiquei o tempo todo da fala, né, pensando aí em como fazer uma pergunta, mas eu acho que a Silvia já me deu a resposta. O possível título, né, do meu trabalho é o professor de espanhol e as narrativas orais que permeiam a sua identidade enquanto docente. E eu acho que ficou bem claro aqui, né, essa figura que eu sinto e que vocês também, através da fala, conseguiram expressar, né? Eu quero parabenizar aí por este bonito trabalho, por essa apresentação, e depois, se possível, aí, pegar o e-mail, porque eu acho que a contribuição de vocês vai ser excelente para a minha escrita. Muito obrigada, desde já. Quem sabe venham até na tua banca aí, Silviane. Ah, imagina! Seria um prazer. Legal. Natália, tu querias comentar ali, eu vi a respeito das pesquisas em espanhol, em linguística aplicada, né? Não sabe levantar a mãozinha, talvez a mão não apareça ali para ti por tu teres entrado via web, mas tem um espaço lá em cima. Mas tem chat, já ajuda. Estou colocando ali meu e-mail já para a Silviane também. Uma questão muito interessante com relação à presença de nós, docentes de língua espanhola, fazendo pós-graduação. Hoje, se a gente vai no programa de pós-graduação de linguística aplicada e diz quantos aqui são do espanhol, a gente já tem algumas mãos levantadas, mas isso é uma realidade muito recente, mas muito recente. Eu que acabei indo para a área de gênero de texto, né, gêneros textuais, participei do Simpósio Internacional de Gêneros Textuais, o CIGET, né, lá desde 2006, 2005, na verdade, acho que foi o primeiro. Gente, não é mentira, eram 1.000 participantes, 1.000, se tinha lá 5 de espanhol, 5, era muito. As pessoas não faziam pesquisa, as pessoas não chegavam na pós-graduação por uma questão histórica, né, que é a exclusão do espanhol do currículo, e as pessoas não têm interesse, não têm formação, enfim, é uma questão histórica. Mas uma das coisas que me deixa feliz é que agora a gente, quando vai para um CIGET, a gente tem até mesmo temática própria, salas de comunicação com trabalho de espanhol cheias, isso é uma realidade muito recente. E a gente tem que trabalhar muito ainda para continuar formando outras pessoas. Então, o avanço, ele é imenso, né, imenso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que nem fez a Kátia agora, a gente tem que comemorar, que a gente conseguiu ter espaço, olha só, ter espaço na escola, ter a língua inserida no currículo, que incentiva essas pessoas a irem fazer letras de espanhol. A maioria dos nossos alunos hoje diz, eu amava espanhol na escola, por isso que eu tô aqui, né, e aí eles entrarem depois em programas de pós-graduação. Isso tudo é muito recente, né, então a gente tem que realmente, a gente não pode esquecer disso, né, era isso que eu queria comentar. Bem lembrado, Natália, acho que é bem pertinente também. Mais alguém gostaria de fazer, né, suas considerações? Convidar para a sua banca? Pedir bibliografia? Aproveite! Trabalhos, agora é o momento. Então, que bom, né? Que bom que a gente pode ter esse momento de compartilhamento, né, de informações, de histórias, de trajeto e de, então, enriquecimento cultural, né, para todos nós
José Cleidinaldo levantou a mão de novo. Pode falar. Eu posso convidar para a banca? Olha, o acho José que Cleidinaldo eticamente não tem nenhum problema. O máximo que pode ter problema é, talvez, burocráticos, né? Mas... Ô, José Cleidinaldo, para a tua banca de amanhã, elas só podem ser convidadas para assistir, porque já tem professores. Aí, mas para o doutorado, né? Aí é uma outra história. Verdade. Vocês já têm, então, compromisso, Natália e Silvia, para daqui a 4 anos, banca de doutorado do José Cleidinaldo. Brincadeira. Fala com a tua orientadora, viu, Naldo? Para falar a verdade, era convidar para assistir a minha defesa amanhã às 14 horas, né? É o título da minha... Amanhã, sim. Amanhã às 14 horas. E o título da minha pesquisa é Dando Visibilidade a Profissões Não Convencionais, o ensino e habilidade de leitura e escritura de espanhol no viés do letramento crítico. Então, estão todos convidados para amanhã às 14 horas, né, no Teams, a minha apresentação da minha dissertação. Muito obrigado e parabéns, Natália e Silvia, pela linda trajetória aí na língua espanhola, no Paraná e no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, aprendemos muito. Uhum. Com certeza, aprendemos muito. Isso aí. Fica o convite, gente. Mas, José Cleidinaldo, fala para a Doroteia, no doutorado, tem 2 pessoas aqui bem importantes que podem estar na tua... Verdade. Esse tipo de atividade eu acho que é bem essencial para a gente conseguir conhecer pesquisadores, né? Acima de tudo, assim. Eu que trabalho na Calidoscópio, vou contar para vocês que é uma dificuldade muito grande, assim, selecionar parecerista para artigo, né? Porque a gente tem que sempre achar pessoas que entendam daquele assunto, que sejam... que tenham uma formação, né, que possibilite fazer uma boa leitura crítica. E vocês não têm noção da dificuldade que é, ainda mais eu que estou aí no início de carreira, né? Eu não tenho muitos contatos. Então, uma das coisas que tanto eu como o Caio também tivemos assim, problema, dificuldade, né? Quando a Ana Ziles deixou a Calidoscópio, foi exatamente nesse ponto, porque a Ana Ziles, ela tinha muito trajeto, né? Uma longa história acadêmica, e ela conhecia muita gente, então ela sempre tinha nomes, né? E aí, uma das coisas assim, que eu comecei a desenvolver, né, foi essa habilidade social acadêmica, da gente sempre que possível conversar com as pessoas, entrar em chats, agora aproveitar muito nesse formato remoto, então, ir em palestras, mesmo que sejam palestras que não sejam da nossa área de estudo, porque amanhã a gente não sabe se a gente não pode estar na editoria de uma revista, precisando de pessoas para nos ajudar nos pareceres, né? Precisando de pessoas para falar sobre algum determinado assunto. Eu acho que essa troca, assim, esse conhecimento, através do diálogo, né? E não apenas olhando o currículo Lattes, que geralmente é assim que a gente procura pareceristas para as revistas, né? Eu, pelo menos, procuro no Lattes. Mas poder conversar com as pessoas é muito bom, porque a gente consegue dar literalmente uma cara, né, para aquele sujeito, ver o rosto do sujeito e saber exatamente onde é que ele se insere. Então, Natália e Silvia também, futuramente, talvez vocês possam ser convidadas para fazer pareceres para a Calidoscópio, tá? Já que agora eu, muito, com uma enorme felicidade, né, conheço vocês, né, por causa deste evento. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ou a gente já pode se encaminhar para o encerramento? Se ninguém for falar mais nada, eu queria me despedir, mas vamos esperar para ver se alguém quer perguntar ou falar mais alguma coisa, depois eu me despeço. Bastante mensagens aqui no chat, depois a gente lê com calma. É bom para trocar os contatos também, né? E é isso, 2020 foi um ano assim que acabou com os eventos presenciais, né? Congressos, colóquios, palestras. E num primeiro momento, assim, eu fiquei bastante preocupada, justamente eu pensava, meu Deus, como é que vai ser a interação? Porque uma das coisas que é uma das grandes, né,
boas partes, né, dos eventos científicos era justamente a hora do coffee break, de poder conversar com as pessoas, né? E ainda bem que a gente está conseguindo, né, promover ainda algum tipo de interação, não presencial, mas remotamente, né, que nos possibilite conversar com as pessoas, né, não apenas vê-las falar, né, mas trocar assim ideias e conhecer um pouco mais, né, da área de interesse, da área de atuação de pesquisadores que muitas vezes estão tão próximos da gente, né, e a gente nunca teve a possibilidade, né, de conversar. Muito bom, obrigada também a quem esteve aqui conosco, né? Depois a gente vai disponibilizar, como eu disse, né? Nós combinamos, vamos disponibilizar no YouTube. Eu acho que quem tem parcerias com o espanhol pode também conhecer um pouco mais, né, da trajetória das meninas e quem sabe, né, continuar conversando e valorizando não só o espanhol, mas todas as línguas, né, que circulam por aí, né? Eu vou aproveitar, então, e também agradecer mais uma vez o convite e agradecer o PPG também por ter colocado a temática, né, uma temática específica de, inclusive, valorização, né, das pesquisas de língua espanhola. Acho que isso é muito significativo, muito relevante, muito importante. Então, agradecer muito pelo espaço que vocês deram para a gente hoje também. E foi uma noite super agradável, só que eu adoraria ter conversado com cada um que está aqui do chat, perguntando as pesquisas, mas não dá, né? Não tem como. Mas quem sabe no outro momento. Legal. Mas obrigada a ti, Natália, né? Coisa boa, assim, de ver vocês, né, nesse espaço aí. Eu agradeço também o convite. Estou à disposição para participar de bancas, da revista. A revista eu tenho feito alguns pareceres de polonês, porque não tem, se no espanhol é difícil, no polonês é mais difícil ainda, né? Então, a Federal do Paraná sempre manda os artigos relacionados à identidade polonesa, eu tenho feito. Então, eu fico à disposição, eu agradeço de coração o convite, adorei ver a professora Kátia, gostaria de mandar um abraço para todos os professores que realmente fizeram a diferença na minha vida. Obrigada. Vou repassar o abraço, pode deixar. Obrigada, Silvia. Obrigada por levarem, né, tudo isso junto com vocês e por compartilharem, quando possível, também, hoje conosco e nesses outros espaços. Obrigada. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada pela presença de todos. E obrigada mais uma vez, Natália e Silvia, por aceitarem o convite e participarem de uma maneira tão construtiva. Obrigada, Larissa, pelo apoio na mediação, no encaminhamento das atividades. Esse trabalho também permite que nós possamos nos encontrar desse jeito. Com certeza. Obrigada, Larissa e Natália também. Natália tem uma trajetória muito linda. Parabéns. Obrigada, Silvia, você também. Acho que todo mundo aqui, né? Cada um do seu jeito, com a sua trajetória. Obrigada. Cada um do seu processo de construção, né? Exato. E desconstrução, né? Porque construção é desconstrução. Seguimos em frente. Um beijo, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Um grande abraço para vocês. Outro. Até o próximo encontro. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem bem.